Na última terça-feira, o governo apresentou números para a economia de 2018 e anunciou que vai haver uma redução de R$ 10 na projeção do salário mínimo para o próximo ano. Essa medida não agradou a população e o governo tomou já a iniciativa de informar. Uma redução no salário mínimo está descartada, apesar dos critérios técnicos apontarem para essa necessidade. O valor do salário mínimo deve crescer em torno dos 4%. A opinião sobre o poder de compra do salário mínimo é praticamente uma unanimidade entre os brasileiros. Eu acho que é baixo, poderia ser mais um pouco. Infelizmente não se consegue comprar nem o básico. Quase nada, porque eu pago faculdade e tenho meu aluguel, aí não sobra. Para 2018, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, previa aumento para R$ 979, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Michel Temer. Agora o governo propõe que a LOA, a Lei Orçamentária Anual, baixe para R$ 969 o novo mínimo. O salário base é calculado com uma fórmula que leva em consideração o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior, e o PIB de 2 anos antes. O Produto Interno Bruto de 2016 caiu, forçando a correção do mínimo a ser baseada apenas no INPC, que também deve ter variação menor do que o previsto. Esse advogado explica que, mesmo sendo definido pela LDO, o corte é uma possibilidade legal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece o panorama geral, como, por exemplo, meta de superávit primário, que vai ser um déficit de 131 bilhões, podendo aumentar. Trata também da meta de inflação e dos parâmetros gerais que o governo tem que obedecer para a formação do orçamento. Então, é perfeitamente factível que, na previsão inicial posta na LDO, o salário mínimo ele venha a ter um determinado valor e, posteriormente, na execução desse orçamento, ou seja, quando efetivamente se colocam os números, o que poderá ser gasto pelo governo, que é o que é colocado na lei orçamentária, haverá um valor menor. Tudo depende exatamente das condições econômicas. Esse outro advogado reforça os argumentos dados pelo governo federal. Porém, acredita que há outras alternativas menos sacrificantes para o trabalhador. Seria, por exemplo, tomar despesas com relação à contenção de despesas. Ocorre que, às vezes, o governo só tira para o lado do servidor. Ele poderia propor outras despesas, outras contenção de despesa, como a questão da revisão de custeio da máquina, com a revisão, por exemplo, das despesas com relação à questão dos juros, do refinanciamento dos juros. E, geralmente, ele tira para esse lado do servidor e pode gerar impacto negativo na sociedade. Diante da retração, o governo refez os cálculos e defende que, para cada R$ 1 de aumento no salário mínimo, o impacto nos cofres públicos é de R$ 301 milhões e 600 mil, com uma redução de R$ 10 no valor projetado para 2018, a economia estimada, então, chegaria a mais de 3 bilhões de reais. As justificativas para um aumento de R$ 32 não agradam e revoltam a população. R$ 32 não significa nada no salário de um trabalhador para pagar o que? Aluguel, água, luz, telefone, colégio de menino, remédio, cesta básica e outras coisas, né? Salário mínimo vai dar para fazer o que hoje? Você não compra mais nada. Já não comprava, hoje não compra, né?